Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Jus News do CERS. Para mim é um prazer hoje conversar de um assunto do momento na área trabalhista, que é a reforma da legislação trabalhista, também chamada pelo Poder Executivo de mini-reforma trabalhista. É o projeto de lei número 6787 de 2016. Esse projeto de lei, né, pessoal, foi enviado ao Congresso Nacional agora, dia 23 de dezembro. Não foi apreciado ainda, está em trâmite no Congresso Nacional, mas vai gerar diversas discussões. Ele nasceu, né, esse projeto nasceu em meio a uma crise política, né? Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, o presidente Michel Temer veio a ocupar a presidência da República, então veio aí todo um ajuste político e, sobretudo, uma crise econômica devastadora, né? Nós temos aí próximo de 13 milhões de desempregados. E aí surge esse projeto de lei, pelo menos quando foi apresentado pelo ministro do Trabalho, a argumentação é que todas as centrais sindicais estavam de acordo, com exceção da CUT. Bom, antes de entrar nos 4 pontos que eu separei iniciais do projeto, eu queria só fazer alguns apontamentos aqui de ordem bem genérica, ordem geral mesmo. A primeira é a seguinte: tem 2 argumentos aqui sobre a legislação trabalhista. Um deles falando que a lei, a CLT, da forma como está, já é suficiente, né, para reger todas as relações. Então, a CLT lá da década de 40 ainda é a suficiente. O segundo argumento, né, pessoal, é como a CLT, e aí contrário aí à manutenção da CLT da forma como está, é que a legislação trabalhista precisa de uma atualização. Né? Ela da década de 40, de lá para cá, muita coisa mudou, né? E agora precisa de ser atualizada. Bom, tem o argumento dos dois lados, até tem um procurador do trabalho, muito amigo meu, que eu admiro, ele falou, olha, nós só conseguimos manter aqui os direitos básicos trabalhistas graças a essa legislação lá da década de 40 e depois a legislação agora da Constituição Federal de 88. Não há necessidade de alteração. Os empresários, né, por outro lado, estão reivindicando há bastante tempo uma modernização. Bom, então tem esses 2 embates. Henrique, fala para nós aqui, nós estamos só conversando, o que você acha? Olha, pessoal, mas sem dúvida a CLT precisa de uma atualização, na minha opinião, né? Atualizar a CLT não é retirar direitos trabalhistas, mas é deixá-los mais claros. Você pega lá aviso prévio, por exemplo, ele é regulamentado só via súmula. Você pega acidente de trabalho, não há um único artigo da CLT falando, né, de indenizações, etc. A gente precisa fazer aí a interpretação junto com o Código Civil, né? Então, hoje o direito de trabalho ele é regulamentado pelo TST. Se você concorda com isso, tudo bem. Eu acho que precisa ter leis mais detalhadas até para retirar a incerteza, a insegurança. Sou favorável a uma regulamentação mais clara trabalhista. Acho que a CLT, da forma como está, ela não dá todos os direitos que os trabalhadores precisam, de forma clara. Tá legal? Bom, e aí surgiu aí esse projeto de lei nas redes sociais. Alguns falam que a escravidão vai voltar, caso ele seja aprovado. Outros defendem que da forma como está, se aprovado, vai salvar todos os empregos. Então, nós temos esses 2 excessos, né? Falando que a escravidão vai retornar ao país se o projeto for aprovado, e outros falando que esse projeto é a única saída para o desemprego, o fim do desemprego. Não acho que é nem o melhor dos mundos e nem o pior. Tem pontos interessantes no projeto, e tem pontos muito ruins, né?
Nós, da área trabalhista, precisamos aqui debater com um pouco mais de frieza, de sobriedade aqui o projeto, né? Eu acho que a discussão quando foi a terceirização, um dos erros nossos da área trabalhista é que falava assim, olha, nós somos contrários à terceirização. O projeto aí não serve. Mas não foi dado por nós, da área trabalhista, um plano B, uma sugestão lá de alteração. Falou, olha, o texto como está aí realmente não é bom, mas esse texto aqui pode atender parte dos interesses dos empresários e parte dos interesses dos trabalhadores. Porque se a gente optar em falar assim, olha, o projeto de lei da reforma trabalhista não presta, não é esse, e não dermos uma outra solução, outras sugestões, ele vai ser aprovado da forma como está. Tá legal? Bom, pessoal, precisamos continuar aqui nos 4 pontos para a gente abordar bem rapidamente. Eu trouxe 4 pontos bem rapidinho, já deu os 10 minutinhos, vou falar mais uns minutinhos rapidinho aqui para a gente encerrar. Um primeiro ponto é que o projeto de lei ele amplia o valor das multas aplicadas aos empregadores que não mantêm registro, né? Então, hoje a multa para o empregador é de um salário mínimo, agora vai subir para R$6.000, caso o projeto seja aprovado. Se tratar de micro e pequena empresa, esse valor vai para R$1.000 por trabalhador, e o outro é R$6.000 por trabalhador. Esse aumento significativo no valor das multas já é pleiteado, solicitado pela fiscalização há bastante tempo. Então, vem em boa hora, na minha opinião. Um segundo ponto do projeto, e fiquem bem tranquilos, esses apontamentos iniciais aqui são iniciais. Eu vou voltar depois, ao longo deste ano 2017, trazendo todos os pontos de forma bem detalhada assim que o projeto começar a tramitar no Congresso. Um segundo ponto que eu separei aqui, pessoal, que o projeto trata, é regime por tempo parcial. O regime por tempo parcial, nós sabemos que é de 25 horas semanais. Agora, se o projeto for aprovado da forma como está, ele sobe para 30 horas semanais, tá? E possibilita ou 30 horas semanais sem horas extras, ou ainda 26 horas mais horas extras. Então, altera bastante o regime por tempo parcial, né, para ampliar os postos de trabalho. Henrique, qual a sua opinião sobre isso? Olha, pessoal, a lei do doméstico já possibilita o regime por tempo parcial com horas extras. Tudo bem? Não vejo um grande impacto negativo neste ponto. Um outro ponto, um terceiro e penúltimo aqui, para a gente encerrar essas observações ainda iniciais sobre a reforma trabalhista, é o representante dos trabalhadores. Vou chegar bem pertinho de vocês. Há muito tempo, nós da área trabalhista já pedíamos, já pleiteávamos que o artigo 11 da Constituição fosse regulamentado. Só para a gente lembrar, lá tem previsão, nas empresas com mais de 100 empregados, precisa ter um representante dos trabalhadores para estreitar os laços de comunicação ali com o empregador. Legal. E agora veio a regulamentação, ele vai ser eleito, tem estabilidade, né? A estabilidade aqui durante o mandato, possibilitando uma reeleição, né? E então regulamenta o representante dos trabalhadores. Ótimo, veio em boa hora. Agora, a preocupação aqui, pessoal, é que esse representante dos trabalhadores tem um inciso no artigo 523A, se for aprovado, que fala que ele pode transacionar verbas rescisórias. Ele vai participar da conciliação de conflitos trabalhistas no tocante a pagamento de verbas rescisórias. E aí, né, isso é muito preocupante, que possibilita mediação no direito do trabalho. Tá? Então, esse ponto precisa ser mais bem explicado. E, por fim, o que dá mais discussão, e eu vou ter que encerrar em razão do tempo, e volto com vocês ao longo de 2017 aqui, sempre conversando sobre a reforma trabalhista.
é a proposta do tal negociado sobre o legislado. Esse ponto, se você está procurando algo para escrever de flexibilização aqui, ele precisa ser estudado. O artigo 611-A, proposta de artigo 611-A, fala que o acordo e a convenção coletiva terão força de lei, e aí apontam aqui 13 itens. Jornada, férias, parcelamento das férias, participação nos lucros, horas in itinere, redução de intervalo, ultratividade dos acordos, plano de cargos e salários, enfim, traz 13 pontos sensíveis que podem ser negociados livremente. Tá? E aí fala que o Poder Judiciário até pode analisar, mas com base na intervenção mínima, né? Deixando sempre a autonomia da vontade decidir. Tudo bem, pessoal? Preocupante precisar, eu acho que agora com as alterações no trâmite ali do Congresso, precisa deixar mais claro até onde pode ir essa flexibilização, né? E se tem um ponto favorável aqui, é que falou no parágrafo 2º, fala que não pode negociar sobre medicina e segurança do trabalho, que é aquela tese do Godinho, que agora vem expressa na legislação. Tá legal? Então fiquem aí com esses apontamentos bem iniciais nesse Jus News especial e aceito sugestões nas redes sociais, aceito sugestão aí de você que está estudando a reforma trabalhista para que a gente possa discutir conjuntamente. Nesse livrinho aqui, pessoal, agora a capa dele é diferente, a 2ª edição, eu já trago todos os debates da reforma trabalhista. Direito do Trabalho para Concurso, 2ª edição, eu já trago todas as discussões lá deste projeto de lei. Para você, um abraço, obrigado aí pela companhia. Tchau, tchau.